Bem-vindo a mais uma videomeditação. Continuaremos com o tema Por que sofremos? Ontem nós memorizamos João, capítulo 16, versículo 33b. Hoje nós iremos memorizar Salmos 34, 19, que também é muito fácil. Só repita comigo. O justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Vamos entender agora, e para isso eu quero que você pense em duas situações que podem trazer aflições para a vida do justo. Quem são os justos em primeiro lugar? Os justos aqui se refere àquelas pessoas que são obedientes a Deus, os que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que vivem uma vida piedosa, ou seja, fazendo o que agrada a Deus. E o que essas pessoas passam de dificuldades em suas vidas? Bem, os justos passam por muitas perseguições. Você já percebeu que os cristãos são perseguidos? Muitas vezes sem motivo nenhum aparente, porque eles querem fazer o bem, eles querem fazer as coisas direitinho, principalmente no nosso país, que tem o jeitinho brasileiro. E o crente muitas vezes diz não a esse jeitinho, que na verdade é nada mais, nada menos de uma forma de querer burlar as coisas para se obter alguma vantagem. E quando alguém observa um cristão querendo ir na contramão do que aquilo que está estipulado pela cultura do nosso país, geralmente os cristãos são perseguidos. Ah, tu só quer ser o santo. Ah, tu só quer ser o certinho. Ah, você já ouviu isso? Ou já viu? Bom, uma outra dificuldade que o justo passa também são dificuldades familiares, conflitos familiares, momentos de muita aflição em relação à família, doenças também. Na verdade, tem inúmeras aflições que o justo pode enfrentar. Eu quero ler com você aqui um versículo para a gente ver um pouco disso que a gente está falando. O versículo é Salmos 34, 1, que diz bem assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Na verdade, o justo, independente daquilo que ele está passando, a atitude correta, ou seja, aquele que busca Deus, a atitude correta diante da adversidade é dar glórias a Deus, agradecer a Deus. Sempre quando eu lembro de adversidades, eu lembro de um homem justo chamado Jó, que sofreu por grandes adversidades, perdendo inclusive os filhos e os seus bens. E na sua aflição, Jó reconhecia a grandeza de Deus, e Jó disse bem assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que isso na prática é um pouco difícil, mas na verdade vai depender do seu grau de intimidade com Deus. O justo, quando ele está com alto nível de intimidade com Deus, ele consegue ser grato e ser feliz em meio às tribulações. Certa vez, o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, que é alguém que eu admiro muito, ele já faleceu, mas foi um dos maiores pregadores que já existiu, ele contou uma história. Ele disse bem assim: existia uma plantinha raquítica e pequena que cresceu à sombra de um carvalho. Eu vou botar a imagem aí para você de um carvalho, você que não conhece a árvore. É uma árvore linda, grande. Observe o carvalho. Então,
Essa plantinha, ela nasceu e cresceu à sombra de um carvalho. A plantinha gostava muito do seu nobre amigo carvalho, mas uma bênção estava reservada para aquela planta. A pequena planta, ela passou por uma situação que ela não esperava em determinado momento da sua vida. Um lenhador foi lá e derrubou aquele carvalho. A pequena plantinha chorou e exclamou: "Foi embora o meu abrigo. Todos os maus ventos soprarão sobre mim e toda tempestade procurará arrancar-me da terra." "Não, não", disse o anjo daquela flor. "Agora o sol vai banhar você. Agora sua forma raquítica se expandirá em beleza. E a sua flor, que nunca pôde desabrochar em toda a sua perfeição, sorrirá ao sol. E os homens dirão: como cresceu em importância aquela planta, como ficou linda", depois de retirarem o carvalho que lhe protegia e lhe dava sombra. Você vê que Deus pode tirar o nosso conforto como uma forma de nos fazer crescer, como uma forma de nos desenvolver. Deus sabe que os soldados são formados em meio ao campo de batalha e não em tempos de paz. Bem, será que isso não nos explica tudo? Conforme o versículo de ontem nos disse, neste mundo vocês terão aflições. E o versículo de hoje está dizendo: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor é o livre de todos. Não estará o Senhor nos lançando no calor da batalha para a gente desenvolver qualidades de um bom soldado? Quando Deus põe um peso sobre alguém, o seu braço direito de poder sempre está lá para nos sustentar e nos ajudar. Pois diz o versículo de 1 Pedro 2,20, bem assim, "Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus." Bom, se você faz algo mal, se você é uma pessoa mal, o que vai adiantar você receber o castigo com alegria, se você mereceu aquele castigo? Mas diante de Deus o louvável é você resistir e atravessar um castigo, mesmo que injusto, com alegria, mesmo não tendo merecido, mesmo não tendo feito nada para ser castigado. Porque isso mostra que você confia no Senhor e que Ele é o teu juiz, o teu advogado, Ele sabe de todas as coisas. Isaías 41:17 diz bem assim: "O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei." A palavra diz aqui que Deus, Ele gosta de ajudar quem precisa. Deus gosta de ajudar os necessitados. Então, se você passa por aflições, saiba que Deus está olhando por você. Deus estará agindo na sua vida, ajudando você a suportar as dificuldades que você passa. Muitas vezes nós temos a tendência de achar bem assim: Deus não quer saber de mim porque eu estou sofrendo, Ele está me deixando sofrer. Muito pelo contrário. No sofrimento, lá está Deus contigo para te dar força, ânimo, para te ajudar e para te fortalecer. Em Isaías 48:10 diz: "Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição." As dificuldades, como nós vimos no dia anterior, elas nos ajudam a nos aperfeiçoarmos quanto pessoas, quanto filhos de Deus. E Deus usa essas dificuldades para nos lapidar. Assim como o ouro, quando é achado na forma bruta, ele tem que passar pela fornalha, ele tem que ser temperado até atingir o estado de joia, de metal precioso. Ele tem todo um processo que, embora pareça rude, o torna em algo muito valioso. Em Isaías 58:10 diz: "Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas
e a sua noite será como um dia. Se você também ajuda aqueles que necessitam desta ajuda, você brilhará como uma forte luz na escuridão. Você será abençoado por Deus. Por isso é bom a gente sempre estar amando os necessitados, procurar ajudar aqueles que precisam. Não para ganhar nada em troca, não atrás de uma recompensa, mas porque é agradável aos olhos de Deus. Vamos revisar? A gente vai revisar algumas vezes e depois você vai, só de cabeça, preencher as lacunas do versículo que eu vou jogar na tela para você, certo? O versículo é Salmos 34:19. Vamos revisar. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Agora eu vou deixar alguns segundos aí o versículo incompleto para você mentalmente completá-lo, certo? Agora é sua vez. Viu como é fácil? Agora vamos tirar uma lição? Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário sobre um homem chamado Richard Montañez. Foi o homem que criou um salgadinho chamado e conhecido aqui no Brasil como Cheetos. Richard Montañez era um mexicano que morava nos Estados Unidos, de uma família muito pobre, com vários irmãos. Eles passavam por muitas necessidades. E Richard, ele desde pequeno, ele procurava trabalhar para poder ajudar a família. E um dia o Richard, ele conseguiu um trabalho numa grande empresa do ramo alimentício. E ele começou a trabalhar lá de faxineiro. E todos os dias ele limpava. Uma vez ele viu seu avô falando bem assim: já que você vai limpar, que todos que olhem para aquele chão digam bem assim: esse chão está lindo. Foi o Richard que limpou. Seja o melhor faxineiro. E assim Richard procedeu no seu trabalho. Richard sempre era muito interessado pelos processos de fabricação dos alimentos, que eram salgadinhos que eram produzidos naquela fábrica. Um belo dia o dono da fábrica disse bem assim: nós queremos que todos os funcionários participem, se sintam parte da empresa, se sintam importantes. E por isso nós abriremos espaço para recebermos ideias dos funcionários. E também queremos você no nosso time, da diretoria, o time de criação. E Richard tinha uma ideia. Por ele ser latino, ele admirava a comida mais apimentada. E ele preparou um salgadinho apimentado que aquela fábrica não produzia e apresentou para o diretor da empresa. Depois que ele fez sua apresentação, todos gostaram e chamaram ele para fazer parte daquele time de empresários. E assim nasceu o salgadinho Cheetos, que você encontra em qualquer supermercado no Brasil e no mundo. Richard passou anos e anos de pobreza, fome, dificuldades. Ele passou anos e anos limpando o chão, sendo um empregado da mais baixa patente, digamos assim, dentro daquela grande empresa multimilionária. Até que, depois de muito ser lapidado, Deus abriu-lhe uma oportunidade e hoje Richard, já aposentado, sobrevive de palestras motivacionais. Todos aqueles anos de dificuldade criaram nele uma vontade de crescer e deu a ele uma mente criativa, que ele idealizou aquele produto durante anos e anos e anos, trabalhando na limpeza e vivendo pobreza. Então, as aflições, as dificuldades, elas servem para nos moldar seres humanos melhores, mais fortes, mais resistentes às dificuldades da vida. O Senhor nos ajuda. Que você sempre lembre que em meio às dificuldades o Senhor está lá, o Senhor está no meio da tempestade, o Senhor está no terremoto, o Senhor está na enchente.
E se você se agarrar a Ele, Ele te salvará. E você sairá dali com uma experiência mais forte, mas bem preparado para a vida. Com isso, nós temos que tirar uma decisão. Você, como ontem, tem que decidir suportar as adversidades. Você tem que decidir ser perseverante ao meio a essas dificuldades que você tem enfrentado. Ei, se você é servo e serva de Jesus, saiba, neste mundo você terá aflições, mas tenha um ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Saiba que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra ele de todas elas. Não se surpreenda com as coisas que surgem entre vocês para os provar, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus. Então hoje tome a decisão, mais uma vez, de resistir e de permanecer firme diante das dificuldades dessa vida. E para finalizar, nós iremos fazer uma oração, entregando essa nossa decisão a Deus e pedindo forças para que a gente consiga vencer as batalhas. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, que nós possamos ser árvores com fundas raízes, Pai, que resistam todas as dificuldades, que a gente possa se abraçar a Ti, Pai, e permanecer inabaláveis. Nos ajuda a sermos fortes e que a gente possa, Pai, encontrar força em Ti, que a gente confie em Ti, Pai, e que a gente permaneça, Pai, sempre focado, Senhor, em Te agradar, que essas dificuldades não venham para nos destruir, mas para nos fazer crescer, para nos tornar mais fortes para as dificuldades dessa vida. Também Te agradecemos, Pai, por cada dificuldade que nós passamos, porque sabemos, Pai, que em Ti nós saímos mais fortes dela. E que a gente possa continuar, Pai, sempre a sobreviver às batalhas que a vida tem para nos dar, que Tu sempre nos ajude, esteja sempre conosco, e nós sabemos que Tu nos livrará. Assim nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.